Olá pessoal, meu nome é Rafael Mernick e nesse vídeo eu vou contar um pouquinho para vocês sobre as 5 cartas mais temidas do tarô. Então se você gosta de tarô, fica nesse vídeo aqui até o final, que com certeza vai valer a pena para você. E antes da gente começar, já gostaria de pedir o apoio de vocês aqui com o meu canal do YouTube e com esse vídeo também. Então se inscrevam aqui no canal e deixem o like de vocês. Dessa forma vocês vão estar me ajudando, me apoiando com o meu crescimento aqui na plataforma. Sem mais enrolação, vamos lá já então falar sobre as 5 cartas mais temidas do tarô. De modo geral, a maior parte das pessoas já tem um certo receio de ir em consultas de tarô. Seja porque elas não conhecem bem a ferramenta, ou porque elas têm algum preconceito com a ferramenta também, né? Então, existe muito esse tipo de ocasião onde a pessoa não sabe muito bem, não conhece muito bem, ou tem algum tipo de preconceito em relação à ferramenta, e aí ela já vai para uma consulta com receio. Muitas pessoas, na verdade, nem dão a oportunidade de experimentar uma consulta porque tem já esse receio, esse medo. Ainda assim, existem cartas específicas que muitas pessoas têm medo de tirar ali numa consulta de tarô, né? E é sobre essas cartas que a gente vai estar falando aqui nesse vídeo. Eu separei 5 cartas. Existem outras que também podem despertar um pouco de desconforto ou de medo nas pessoas, mas eu selecionei aquelas que eu acho que mais trazem ali receio para os consulentes. Mas antes da gente falar sobre cada uma delas, eu gostaria de deixar bem claro para vocês que a gente não precisa ter medo das cartas de tarô, porque o tarô serve para apoiar a gente, serve para orientar, para alertar, para ajudar. Então, é importante que a gente reconheça isso primeiro, antes da gente ficar ali com medo das cartas. É claro que vão vir cartas, às vezes, que são um pouco mais desafiantes, que vão estar ali orientando a gente, às vezes dando um puxão de orelha, ou às vezes realmente querendo colocar a gente ali no caminho certo, e elas vão ser mais desafiantes, elas vão exigir um pouco mais da gente. Mas, mesmo assim, essas cartas estão vindo como nossas amigas, elas estão vindo para apoiar a gente. Então a gente não precisa ter medo das cartas, ok? A 5ª carta dessa lista é a carta do pendurado. Quando a gente olha ali para a carta do pendurado, já dá para perceber o porquê que as pessoas têm ali um desconforto com essa carta. Porque realmente a pessoa ali que está sendo representada nessa carta está amarrada pelo pé, pelas mãos e também está de cabeça para baixo. E realmente um dos significados da carta é esse desconforto, essa sensação meio angustiante. Quando a gente vai olhar mais o significado dessa carta, a gente vê que ela vai estar representando estagnação, vai estar representando a impossibilidade da gente agir, da gente tomar decisões, da gente fazer algo para resolver uma situação. Vai estar falando também sobre a necessidade da gente saber esperar, né? Desenvolver ali a paciência. E também vai aconselhar a gente a observar mais as coisas. Vocês conseguem ver ali na carta que pelo fato da pessoa estar naquela situação onde ela não consegue se mover, onde ela não consegue fazer nada para sair dali, ela só pode observar. A única coisa que ela tem a fazer ali é observar, é olhar. É a única coisa que ela consegue fazer naquele momento. Então, a carta vai falar muito sobre isso, sobre a gente observar as coisas ao nosso redor e também dentro da gente. E claro, ela vai falar sobre a gente olhar as coisas através de outro ângulo. Quando a gente vira de cabeça para baixo, a gente vê as coisas de uma forma diferente. E é a mesma coisa com a carta do pendurado. Essa carta vai estar falando para a gente olhar as coisas através de um outro ângulo, para que a gente consiga ter uma compreensão melhor das coisas. Então, se a gente olha uma determinada situação do ângulo em que eu estou, eu vou ter uma determinada visão. Mas se a pessoa do outro lado vê essa mesma situação, ela vai ter uma outra visão dessa situação. Então é importante que a gente saiba olhar as coisas de ângulos diferentes, para que a gente tenha uma compreensão melhor dessa situação. E assim a gente às vezes até consegue encontrar soluções para isso que a gente vive, para os desafios que a gente vive. Então, vocês não precisam temer a carta do pendurado. É claro que ela é uma carta desconfortável, mas ela está trazendo uma mensagem muito importante para nós. A 4ª carta dessa lista é a carta do 10 de espadas. E quando essa carta sai, a maior parte das pessoas fica super assustada, porque tem ali uma pessoa deitada, né? Na verdade ela está aparentemente morta, porque tem várias espadas enfincadas nas costas e por todo o corpo da pessoa. E na verdade o significado dessa carta é menos assustador do que parece. Ele é um significado duro e difícil da gente
tá ali colocando em prática, porque ele vai trazer um aconselhamento e vai exigir muito de nós. Mas, mesmo assim, traz muitas coisas positivas, traz crescimento. Essa carta vai falar sobre a gente sair do fundo do poço, sobre a gente se reerguer, sobre a gente levantar quando a gente estiver se sentindo derrotado, quando a gente estiver se sentindo muito para baixo, no fundo do poço. Então, ela vai falar pra gente assim: você já chegou no fundo do poço, então você precisa fazer algo para você sair disso. Você precisa fazer algo para você poder sair dessa situação que você tá. E você precisa fazer isso de uma maneira inteligente, de uma maneira racional. Quando a gente está falando do naipe de espadas, nós estamos sempre falando sobre uma energia mental, uma energia racional. Os outros naipes vão falar sobre outras características e outros aspectos da nossa vida. Mas espadas fala muito sobre a nossa mente, sobre os nossos pensamentos, a nossa racionalidade. Então é importante que a gente ultrapasse essas dificuldades que nós estamos ali vivenciando de uma forma racional, de uma forma lógica. É o momento da gente ser um pouco mais frio, para a gente poder ter ali um olhar mais analítico, mais crítico, para a gente poder resolver uma situação. O aconselhamento dessa carta é um pouco difícil da gente praticar, porque realmente quando a gente está ali numa situação mais debilitada, quando a gente está numa situação difícil, a gente geralmente não tem energia para poder resolver essas situações. Mas a carta do 10 de espadas anuncia o final de um ciclo de dor, o final de um ciclo de sofrimento. Só que esse final precisa ser colocado por nós mesmos. A gente precisa ir lá e colocar o ponto final nisso, nessa dor, nesse sofrimento, né? Então, é uma carta que traz ali um desafio para nós, né? Mas também traz um grande crescimento. A terceira carta dessa lista é o Diabo. E quando a gente já ouve o nome dessa carta, a gente já percebe que muitas pessoas podem ter medo dela. Mas a representação, a imagem dela, também é uma das causadoras desse medo, porque a gente vê ali o diabo sendo representado como uma figura monstruosa e maligna. E realmente é essa conotação que ele tem quando a gente fala numa questão religiosa. Porém, a carta do diabo não vai estar relacionada com o diabo em si, mas sim o que ele representa simbolicamente. Então, é importante que a gente entenda esse aspecto para a gente não ficar pensando que porque saiu a carta do diabo é porque tem alguma presença maligna, diabólica na nossa vida. Não é nada disso. Inclusive, o diabo também, assim como todas as cartas, tem aspectos muito positivos. Então é bem importante que a gente também tenha isso em mente. O diabo vai falar muito sobre dinheiro, as nossas ambições, os nossos prazeres, os nossos desejos. Vai falar também sobre sexualidade. Então, ele tem ali esse aspecto que é um aspecto natural, é um aspecto positivo, é um aspecto que está muito presente na nossa vida. Quando a gente vai olhar ali o lado sombrio da carta, ele vai sim falar sobre materialidade excessiva, os vícios, as nossas ambições descontroladas, as nossas obsessões, né? E vai falar também, e principalmente, quando a gente é inimigo da gente mesmo, ou quando a gente é inimigo dos outros, ou os outros são nossos inimigos. Inimigos no sentido da gente estar ali fazendo mal para nós mesmos ou para os outros, ou de repente alguém que faz mal para nós, que tem ali algum nível de toxicidade, né, em um relacionamento ou um ambiente tóxico. O diabo ele tem essa característica do tóxico, daquilo que não é bom para nós, daquilo que prende a gente, que aprisiona, que limita de uma maneira negativa. Além disso, a carta do diabo pode falar muito também sobre quando a gente é dominado pelas nossas sombras, ou quando a gente é dominado pelo outro, quando o outro tem um poder sobre nós, né, de alguma forma aí não muito boa. Além disso, quando o diabo está ali representando outras pessoas, ele pode estar falando sobre manipulações, segundas intenções que são ali mais negativas. Então sempre que o diabo vem ali numa tiragem, ele está vindo para alertar a gente, ele está vindo para dizer pra gente que uma determinada pessoa não é muito legal para nós, um determinado ambiente não é muito bom, ou a gente, né, o tarô a gente tem que sempre lembrar que muitas vezes ele vai falar sobre nós, e não sobre os outros. Então, às vezes a gente está fazendo isso, às vezes a gente está sendo a pessoa tóxica, seja para os outros ou para nós mesmos. A segunda carta dessa lista é a carta da Torre. E, assim como todas as outras cartas, visualmente já dá pra gente sentir ali um certo desconforto ou até um medo quando a gente vê essa carta. Porque a gente geralmente tem nas representações destruição, caos, uma confusão, coisas sendo destruídas, pegando fogo, e a gente vê muita ruptura e coisas assim. Então, é muito comum que a gente já olhe para essa carta de uma maneira mais
apreensiva. Mas a carta da Torre também tem o seu lado positivo, assim como todas as outras cartas. A carta da Torre vem avisar pra gente que isso que está sendo destruído, isso que está caindo aí na sua vida, é algo que não era bom para você, algo que já não estava dando certo, algo que não tinha uma estrutura muito boa, não estava firme, não estava seguro para você, ou é algo que já não serve mais, que já passou, que já acabou e que você continuou ali insistindo. Então, geralmente a carta da Torre fala sobre situações que não deram certo ou que deram muito errado, mas que já não estavam sendo positivas para você. Então é quase como se fosse um livramento, sabe? A Torre vem para desestabilizar, para destruir alguma coisa, mas essa destruição serve para que a gente possa reconstruir algo melhor. Então, esse é o lado positivo da Torre. A gente tem ali, com a Torre, uma oportunidade de construir uma coisa mais saudável, mais segura, mais estruturada, mais concreta e mais positiva para nós. Para nós, para os outros, para a nossa vida. Se a gente encarar a Torre como uma lição e como uma oportunidade da gente reconstruir as coisas de uma forma mais positiva, ela se torna um pouco menos difícil da gente encarar. Pessoal, a Torre pode estar representando a destruição de diversas questões. Pode ser de relacionamento, questão profissional, projetos, questão financeira e múltiplas situações. E a primeira carta dessa lista é a carta da morte. E, gente, eu até arrisco dizer que essa é a carta mais temida de todas. Isso porque a sociedade, de forma geral, teme a morte. As pessoas não lidam bem com esse assunto. Então, a carta da morte realmente remete esse medo nas pessoas. E é bem importante que fique muito claro que a morte, a carta da morte, não fala sobre morte física, a morte literal. Não é isso, tá, gente? Se vocês até ouvirem um tarólogo ou uma taróloga falando isso pra vocês, eu diria pra vocês desconfiarem um pouco, porque isso não é verdade. O significado dessa carta tá muito ligado às transformações, às mudanças, aos finais de ciclos. Então, ela é uma carta que está falando sobre a morte e o renascimento da vida, da natureza, das questões da nossa vida, de nós mesmos. A morte e o renascimento interno, transformar ou, às vezes, até completamente se afastar, deixar para trás os ambientes que nos fazem mal, os relacionamentos que nos fazem mal. Então, ela sempre vai falar que a gente tem a opção de tentar transformar, modificar as coisas. Mas que se essas modificações não derem certo, a gente precisa finalizar e deixar as coisas para trás. Então, a morte vai sempre falar sobre essas duas questões. Você pode ou transformar essa situação em que você está, ou você pode finalizar, cortar, deixar isso para trás. Você tem essas duas opções. Às vezes a gente não consegue transformar algo, às vezes não tem essa possibilidade, então só nos resta finalizar, cortar de vez isso da nossa vida. E claro, isso é tanto uma questão externa, que pode acontecer no exterior de nós, mas também pode ser uma questão interna, dentro da gente. E na minha visão, a carta da morte fala principalmente sobre transformações internas. É muito comum, inclusive, a gente associar a carta da morte a uma energia da fênix, que se queima por completo e depois renasce das cinzas. É mais ou menos esse processo que a gente vê ali na carta da morte. E entender melhor o significado das cartas faz com que a gente fique aí menos apreensivo em relação às mensagens que elas nos transmitem. Então, eu espero que vocês consigam reconhecer que essas cartas têm o potencial de fazer a gente crescer, de fazer a gente passar ali por momentos difíceis, aconselhando a gente, sendo realmente as nossas amigas. Porque é isso que as cartas do tarô são. São nossas amigas, elas são conselheiras, elas nos ajudam, elas nos deixam perceber melhor as coisas que estão acontecendo em nós e também na nossa vida. Então, espero que você tenha gostado. Não se esquece de deixar o like, de se inscrever aqui no canal se você tem gostado dos meus conteúdos, porque isso vai apoiar demais aqui o meu canal, tá bem? Então, muita gratidão por vocês estarem comigo até aqui e até a próxima!